Bom, estamos de novo com vocês através de um seminário sobre biomagnetismo. Aqui nós temos a pretensão de trabalhar com vocês uma série de demonstrações científicas com relação a um tipo de magnetismo chamado biomagnetismo, um magnetismo animal, aquele que pertence a todos os seres viventes da face da Terra. Então hoje vamos tratar do assunto o biomagnetismo e suas propriedades nas curas. Aqui fica para todos nós uma advertência de que o material aqui produzido, eles têm direitos autorais dos seus produtores, então esse material não pode ser explorado comercialmente. Nosso projeto Espiritologia apresenta para você o tema biomagnetismo, magnetismo da vida. Começamos então seres orgânicos e seres inorgânicos. Vamos entender primeiro o significado de seres orgânicos e seres inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si mesmo a fonte de uma atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, eles crescem, eles reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução das diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Seres inorgânicos são todos que carecem de vitalidade, quer dizer, desse biomagnetismo, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria atômica. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Pergunta 60 do Livro dos Espíritos. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e aquela dos corpos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para tudo e para todos. É uma lei inderrogável no universo, a lei da atração. É tanto que essa lei de atração, ela está presente nos astros, nos sóis, nas estrelas, em todo o universo, em todas as nossas habitações estelares, os planetas. É justamente essa força de atração que o mantém coesos lá no espaço. Todo um sistema solar como o nosso. Fluido biomagnético. Aqui vai, meu amigo. A gente ouve muitas pessoas pronunciarem fluido. Nós não lidamos com fluidos, nós lidamos com fluido. É importante distinguir o substantivo fluido do verbo fluido. Estamos lidando aqui com o substantivo e não com o verbo, tá bom? Então, o tempo todo se pronuncia fluido, biomagnético. Pergunta 61 do Livro dos Espíritos. Existe alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e aquela matéria dos corpos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos ela está animalizada. E é isso que é interessante que nós vamos estudar hoje com vocês. O que é essa animalização da matéria inanimada? Justamente uma propriedade em que os spins dos átomos da matéria inorgânica guardam uma relação de simetria com os spins dos átomos do perispírito, do ser que anima essa matéria. Então, há uma conexão dos spins do perispírito com os spins da matéria bruta. E essa relação é que nós chamamos de animalização. É o princípio vital que vai animar, então, essa matéria inorgânica, dando a ela uma atividade diferente da anterior. Uma atividade mais do que atômica. Uma atividade em que há movimento, há trocas sinergéticas e há reprodução e há uma completa vitalidade. Quer dizer, essa troca sinergética
Qual é essa causa da animalização da matéria inorgânica, a matéria bruta? Pergunta 62 do Livro dos Espíritos. Sua união com o princípio vital. Então, na verdade, o princípio vital precisa ser melhor estudado pelos espíritas. Se entende muito pouco a respeito desse princípio vital. Vamos explanar para vocês aqui rapidamente o que significa, então, princípio vital. O princípio vital é a união do princípio espiritual com o princípio material. Vocês estão vendo aí a união desse princípio espiritual que todos nós somos, unindo-se com o princípio material de que nós detemos, surgem por consequência o princípio vital, o princípio da vida. Isso que é importante. O princípio da vida. Então a vida, ela existe em função da união desses dois grandes princípios, que são os únicos princípios os quais Deus criou no universo, do universo. Só existe dois princípios, o elemento espiritual e o elemento material. E Deus não entra como elemento, porque Deus é criador. E nós somos a criação, as criaturas. Então, da união do princípio espiritual, da sua mais rudimentar origem, até a mais complexa origem, o princípio vital é uma consequência quando esses dois princípios se unem. E aí surgem, por excelência, o fluido cósmico universal, que ainda vai ser aquele fluido que permitirá a relação entre esses dois grandes princípios em outras situações do processo evolutivo, em outros patamares do processo evolutivo, do progresso de ambos. Nós estamos aqui diante de um aparelho utilizado nos estudos e pesquisas do CEP, que nós chamamos de biômetro. O que é o biômetro? Ele é um aparelho detetor de campos biomagnéticos. Esses campos são aqueles campos os quais todo ser vivo oferece, quer dizer, tem em torno dele. O que nós podemos chamar aquilo que as pessoas conhecem normalmente como sendo a aura dos seres vivos. Aqui, o biômetro, ele tem essa função específica de registrar esse campo biomagnético de todos os seres vivos, sejam plantas, animais, seres humanos. A partir do momento em que nós aproximamos a mão do elemento sensível, aqui, notem vocês que o multímetro está dando aqui uma indicação de que está havendo uma ação. E o multímetro, através do seu princípio, ele registra essa ação em forma de uma reação elétrica. Então eu tenho aqui um campo eletromagnético em torno da minha mão, que ao aproximado do elemento sensível, ele automaticamente relaciona o aparelho, o biômetro. Exemplo, se nós colocarmos aqui corpos inorgânicos, ele não indica nada. Que não tem o biomagnetismo, que não tem um campo biomagnético. Exemplo, metais. Aí. Até mesmo o ímã, né, magnético, ele não tem nenhuma ação, nenhuma atuação sobre. Aqui, porque a minha mão aproxima, notem vocês que mesmo o ímã magnético, da qual vocês estão vendo aqui, que um atrai o outro, ele não tem esse campo biomagnético, embora ele tenha um magnetismo. Mas não é um magnetismo animal, um magnetismo vivo, mas é um magnetismo puramente interatômico. A partir do momento em que você pega uma planta completamente viva, que nós agora arrancamos ainda há pouco, notem vocês lá o quanto que o multímetro indicou, estão vendo a diferença? O quanto que o multímetro vai lá no cantinho, indicando que está havendo, quer dizer, uma ação, né? Aqui nessa planta completamente viva, que foi arrancada agora neste presente momento. E aqui eu tenho a mesma planta, aqui agora, mas como? É a mesma planta morta, da mesma planta. Tá vendo? Não tem nenhuma indicação aqui, ó. É a mesma planta, é a mesma folha da mesma planta, completamente morta. Mas por que que quando eu pego a viva, tá? Coloca sobre ela aqui, ó. Olha aqui para vocês verem.
eu tenho uma ação. Isso aqui está indicando que está havendo, quer dizer, um campo biomagnético aqui nessa folha viva, é que está fazendo o aparelho biômetro funcionar. Veja vocês aqui completamente vivo. E aqui, completamente morto. Não tem ação nenhuma. O que que tem aqui, na mesma planta, que não tem aqui? É o que você, meu amigo, sabe como sendo vitalidade, vida, fluido vital. Aqui eu tenho o princípio vital atuando no ser vivo, mantendo o princípio da vida. Aqui já não existe mais o princípio vital. Já desprendeu, porque a planta morreu. Eu só tenho aqui elementos agora inorgânicos. O princípio animador que eu tenho aqui, o princípio vital, ele não existe mais nessa mesma planta. Ele extinguiu-se, é a vida. E é esse magnetismo que na hora dos passes nós transmitimos realmente ao paciente. Quando nós impomos as mãos sobre o paciente, vejam vocês aqui agora, o quanto que o multímetro está acionando por causa do meu biomagnetismo, das minhas mãos. É essa energia que nós transmitimos aos pacientes na hora do passe. Então existe em torno da minha mão aqui um campo biomagnético, da qual, ao impor as mãos sobre os pacientes, nós transmitimos esse magnetismo. Então veja vocês aqui o ponteiro do relógio, o quanto que ele oscila, né? Quando eu aproximo a mão do elemento sensível, que está aqui debaixo, o sensor. Nós chamamos isso de quê? De biomagnetismo. E é para isso que nós estamos chamando a atenção de você, amigo da internet, você amigo do movimento espírita. Nós precisamos estudarmos mais a questão do magnetismo. Tá vendo? Coisa interessante. Aqui, ó, não tem vida. Não tem vida. É inanimado. Até mesmo no próprio ímã. Nós não temos vida aqui. Temos magnetismo só, mas aqui eu tenho biomagnetismo. Então o biômetro, ele registra esse biomagnetismo. É um magnetismo puramente vivo, de seres vivos. Ele é um magnetismo animado. Ele faz com que os elementos inorgânicos contidos aqui, na estrutura das minhas mãos, do meu corpo físico, eles sejam animados e transmitirem a vida. Este livro, exemplo, ele não tem vida. É matéria puramente inorgânica. Nós temos aqui as fibras da celulose extraídas de plantas. Mas aqui não tem vida. Então não tem, é inanimado, completamente inanimado esses seres. São corpos inanimados. E é para isso que nós voltamos a atenção de vocês. A questão do biomagnetismo. Aqui eu tenho um eletroscópio, que é um detetor de radiações alfa, de campos elétricos. A partir do momento em que eu aproximo a minha mão do elemento sensível, ele detecta um campo elétrico da minha mão. É aquele campo elétrico que a fotografia Kirlian revela e que o biômetro revela. Está vendo? Quer dizer, o campo elétrico da minha mão, só de aproximar, vocês têm uma ideia. Está aqui. É aquela eletricidade que nós temos no corpo. Olha só, olha a sensibilidade. Vocês têm uma ideia. Campos elétricos, que formam então aquele biomagnetismo que vocês viram no biômetro. Bom, dando prosseguimento, é imperioso a gente não esquecer de que todos os seres vivos possui-se um campo elétrico em torno de si mesmo. Nós temos aqui a questão da fisiologia do perispírito, uma vez que esboça para nós que o perispírito ele é um corpo totalmente eletromagnético. Ele é uma tessitura puramente eletromagnética no conceito de André Luiz. Então, com isso, em torno dele existe um campo elétrico. E esse perispírito é o corpo modelador do corpo físico. Então, ele tem uma relação intrínseca no sentido de fazer com que ambos se conectam eletromagneticamente falando. O corpo físico,
o corpo espiritual, quer dizer, o perispírito, fazendo uma conexão interatômica com seus spins, seus domínios. Nós temos, além do perispírito, nós temos uma terminação dele com a parte mais grosseira do corpo físico, da qual André Luiz chamou de duplo etérico. É uma acoplagem do perispírito à matéria densa do corpo físico. Então, ele é um corpo vital, quer dizer, é um corpo de energia, puramente energia eletromagnética. E quando o perispírito, ele se irradia além do corpo físico, ele forma em torno do corpo físico uma aura, quer dizer, uma orla luminosa, de acordo com o estado emocional do espírito. Essas cores vão variar do vermelho até o azul, até o branco, de acordo com o estado emocional. Então, essa aura é justamente a irradiação eletromagnética do perispírito, além da matéria densa, além da matéria do corpo físico. Todos nós possuímos os minerais, as plantas, os animais irracionais e o homem. Então, temos aí uma série de radiações eletromagnéticas em torno do ser. Para entender a questão do perispírito, é só a gente lembrar a questão do eclipse do Sol. Isso. O Sol, ele irradiando sua luz, a Lua interpõe entre o Sol e a Terra, formando então esse disco negro que vocês estão vendo aí, e além desse disco negro, nós temos a irradiação do Sol. O perispírito é mais ou menos assim. O perispírito como se fosse o eclipse do corpo espiritual, perispírito, pelo corpo físico. É uma forma de eclipsar a radiação do perispírito além do corpo. Por isso nós estamos vendo aí essa aura em torno, do corpo físico. É aquilo que vai além do corpo físico. Chamamos de aura. Eflúvios. Os eflúvios são fluidos irradiados do perispírito, podendo ser pelas mãos, pelos pensamentos, enfim. Os eflúvios são aqueles fluidos que nós emitimos. O quer dizer fora. Fluidos fora de nós. Na hora do passe, nós emitimos eflúvios. Aí são a aura de animais, das plantas. Está vendo? Na hora do passe, nós estamos vendo aí, na hora do passe, a aura irradiante, isso, tanto do paciente quanto do próprio médium. Nós vamos tratar aqui da câmara Kirlian. Nós temos aqui radiações de um dedo indicador de um paciente que estava em condições regular emocionalmente. Uma outra irradiação Kirlian da aura de um dedo indicador dessa mesma pessoa em outro momento, em outras circunstâncias. Seu estado emocional não era bom. Aqui, ainda, em outro momento, uma radiação boa. Notem vocês que o azul ele carrega para uma frequência mais alta, indicando que o estado emocional do paciente era ótimo. Aqui nós temos aqui a radiação de uma flor de uma planta, chamada sabugueiro. Notem vocês que a radiação das plantas, inclusive uma planta medicinal, o sabugueiro, o quanto é limpo a radiação, o quanto realmente é lindo a radiação, é totalmente assim, pura. Ela não tem realmente um estado emocional. Aqui de uma planta, de uma folha, de um pé de limão que foi fotografado e colocado, né? E vocês podem notar que a luz magenta denota que já havia uma certa deficiência física na própria estrutura da folha. Aqui um galinho de funcho, que é aquele remédiozinho que se faz o chazinho para dar à criança para a dor de barriga de um bebê. Aqui já foi um dente de alho. Aqui nós pegamos uma tanajura,
aquela formiga de asas que voa, né? Quando se dá uma chuva, depois a chuva se passa e abre um sol quente, essas formigas que saem do solo, né, do chão, ali os cupins, criam-se asas, saem voando. E em alguns casos, a mãe, quer dizer, a rainha, a tanajura, ela sai, e aqui nós pegamos uma tanajura e colocamos na máquina Kircher. E fotografamos, você pode notar a radiação do bumbum, quer dizer, a parte maior da tanajura, emitindo uma radiação esplêndida. Minutos depois, tá vendo? Então se compara nessa com essa de cá, mostrando uma diferença de luz, de amplitude, de radiação. Aí, já estava morrendo. Notem vocês que houve uma diminuição das cores. Em torno de todo o corpo físico humano ou de um animal, esse campo elétrico, ele se irradia profundamente. Vamos ver então o uso do eletroscópio eletrônico para detectar esse campo. Então, em torno de nós existe uma eletrosfera, quer dizer, uma atmosfera elétrica em torno de todo o corpo humano. Vejam vocês ali o campo da irradiação, isso, desse campo elétrico, inclusive do próprio coração, que ele emite um campo elétrico enorme para além do corpo físico. Então, essa irradiação eletromagnética, ela é justamente devido ao uso de quê? Da acoplagem do perispírito com o corpo físico. Como o corpo físico tem todo um fenômeno elétrico, ele forma em torno de si esse campo. E esse campo é justamente esse campo pelo qual se conecta uma criatura com a outra, na onde há uma transmissão de sensações através desse campo elétrico, porque ele irradia para além do corpo físico. Segundo pesquisas, o nosso coração, ele emite um campo elétrico tão grande que ele vai além do corpo físico. Certamente, a emissão desse campo elétrico do coração é maior do que a do cérebro. Embora o cérebro tenha uma penetração muito maior, tendo em vista a frequência da qual a radiação do cerebral é maior do que a do coração. Isso. Então, o coração, ele tem essa expansão mais assim, corpuscular, enquanto o cérebro é mais do que ondulatório, formado em forma de irradiação de ondas eletromagnéticas que se propagam a milhões, a milhares de quilômetros além do corpo físico. Notemos nós que o fluido magnético tem a sua origem justamente no interior do átomo. Nossa dúvida sempre foi com relação à origem do magnetismo. Qual é a sua fonte primária? O que dá origem ao magnetismo? Depende do quê? Então, pesquisas chegaram à conclusão de que o magnetismo tem sua origem no interior do átomo, no elétron, no comportamento corpuscular do elétron. Quando os elétrons giram em torno de seu próprio eixo, automaticamente ele cria um campo magnético perpendicular ao seu sentido, ao sentido desse eixo. Vocês podem notar aqui, então, o eixo, né? É um eixo. É chamado eixo magnético, pois o elétron tem seu campo magnético. Neste caso, nós chamamos de quê? De spin. Spin é justamente aquele estado em que o eixo do elétron gera um campo magnético perpendicular ao sentido, quer dizer, do eixo. Então, toda vez que o elétron ele gira em torno do próton, ele cria em torno dele também um campo magnético. Quando então uma partícula elétrica se desloca numa trajetória, gera-se um campo magnético perpendicular à direção da trajetória dessa partícula elétrica, que por sua vez faz com que a partícula elétrica ela seja impulsionada prosseguindo sempre a sua trajetória à frente.
esta novamente gera-se um campo magnético perpendicular que o impulsiona ele sempre à frente. Quer dizer, um campo magnético, e esse impulsiona novamente a partícula. E assim sucessivamente, como vocês estão observando aqui, tá? No interior, né, do átomo, o elétron girando, emitindo esse campo eletromagnético, que é justamente uma onda eletromagnética. É um salto quântico. É o chamado psi do átomo, produzindo-se uma onda eletromagnética. E essa onda é justamente aquela que origina, a partir dos átomos subatômicos do próprio perispírito, do espírito. Os domínios é uma propriedade interessantíssima que é estudada com muita propriedade, porque os domínios dos átomos, vamos encontrar eles em todos os elétrons, no comportamento eletrônico dos pequeninos ímãs com seus momentos angulares e magnéticos. Esses pequenos ímãs estão dispostos em várias direções diferentes quando desmagnetizados. Aqui podemos chamar do momento não magnético. Após ser magnetizados, eles se orientam numa única direção. Então, notem vocês aqui que na parte de cima, ali, os chamados domínios, quer dizer, aqueles pequenos ímãs das partículas elementares do átomo, o próprio elétron, é o chamado momento não magnético. A partir do momento que você imprime nele um campo magnético, eles se alinham em todos numa mesma direção. Aí se diz que o material está magnetizado. Então, um campo magnético é capaz de induzir esses pequeninos ímãs, aqui representado, né, lá nos elétrons, numa alteração de sentido. Digamos assim, alinhando todos os elétrons numa mesma direção. Por isso mesmo é que no momento em que aplicamos o magnetismo animal, né, na hora do passe, portador do médium magnetista ou magnetizador, esse campo magnético é capaz de alterar os domínios dos átomos constituintes de quê? Da matéria do corpo físico e do próprio perispírito, tanto do paciente quanto do próprio médium. Compõe toda a estrutura do corpo físico do paciente, que está sentado aí para receber o passe, e do médium passista. Magnetizando esses átomos, as moléculas do DNA, certamente estaremos restabelecendo as funções ali bloqueadas, dispersando aqueles fluidos, tá, pestilentos que ali está alojado na função eletrodinâmica, certo, do organismo físico, que foi alterado o seu funcionamento e a função daquele órgão, não é isso? Porque o órgão ele executa a função que está na mente do espírito, que não respondia mais por causa desse bloqueio, porque o campo magnético daquele fluido pestilento, ele alterou os domínios, certo, dos átomos, da matéria constituinte do corpo físico do paciente. Então, quando você faz a magnetização que está sendo demonstrada aí, você percebe que o magnetismo ele vai fazer com que aqueles domínios todos eles vão se alinharem, como vocês estão vendo aqui no desenho animado. Depois de aplicarmos então o magnetismo animal sobre os domínios magnéticos, tá, dos átomos, das moléculas que compõem toda a estrutura do DNA das células, tá? Ora, como ficou o alinhamento dos spins? Alinharam na mesma direção, ficaram magnetizados, restabelecidos em suas respectivas funções, tá? Apresentando uma completa harmonia entre a função que está no corpo mental, do espírito, através do perispírito, tá? E a matéria constituinte do corpo físico do paciente. Então, vejam vocês que é assim que funciona. É pelo princípio
da orientação dos domínios, que são esses pequenos ímãs, constituinte ali dos átomos que compõem as moléculas do corpo físico do paciente. Eles são ali, de certa forma, orientados, tá? Na nota, após a pergunta 60 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec deixou muito claro: morrendo o ser orgânico, os elementos que o compõem experimentam novas combinações, que formam novos seres, os quais tiram da fonte universal, quer dizer, do fluido universal, o princípio da vida e da atividade, que o absorvem e o assimilam para devolvê-lo à mesma fonte, que é o fluido cósmico universal, quando deixar de existir pelo fenômeno da morte. Então, pela morte, os seres vivos orgânicos devolvem, então, todo esse fluido assimilado durante a sua vida. Devolve à mãe natureza, ao fluido cósmico universal. Então, os órgãos nossos, quando estamos vivos, o corpo, está, por assim dizer, impregnados de um fluido vital, que é esse fluido magnético. Esse fluido dá a todas as partes do organismo físico, do corpo físico, as atividades que os unem em certas lesões, o dispersam, o desagrega e restabelece as funções momentaneamente, que estão ali suspensas. Então, através desse fluido vital, é que as funções elas são restabelecidas e mantidas, mantendo a vida. Qualquer comprometimento físico, levando a esse órgão à morte, certamente haverá uma desvitalização dessa parte do corpo físico. E talvez até o próprio corpo inteiro morre. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos e muito profundamente alterados, o fluido vital ele é impotente para transmitir o movimento da vida. E o ser morre, quer dizer, o corpo morre. A alma não. A alma, então, deixará esse corpo, que não tem condições de vida, porque a função do espírito é animar um corpo com vida. Um corpo sem vida não pode ser animado pelo espírito. O espírito só pode animar um corpo que está com vida. Os órgãos reagem intrinsecamente, mais ou menos, necessariamente, uns sobre os outros, tá? E da harmonia do conjunto, né, resulta essa ação recíproca, essa ação de uma troca do interior para o exterior, do exterior para o interior. Então, são sinergias que se trocam no processo da vida. Chama-se homeostasia, que é justamente essa relação de equilíbrio num sistema completamente aberto. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam, com o movimento de um mecanismo cujas peças principais estão desarranjadas. Tá? Então, os órgãos ali estão numa completa harmonia, temos saúde. Quando há uma desarmonia, um desarranjo entre essas funções, então eles se desagregam e dispersam. É tal como um relógio que se desgasta com o tempo ou se desconjunta por acidente, no qual a força motriz ela fica impotente para pôr em movimento. Temos assim uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Esse aparelho recolhe eletricidade, como em todos os corpos da natureza, estando o quê? Essa eletricidade latente. Vocês estão vendo aqui exemplo de um radioreceptor, de preferência muito antigo. Os fenômenos elétricos só se manifestam quando o fluido é posto em movimento por uma causa especial. Então, o nosso corpo físico ele tem todo um eletrodinamismo, quer dizer, ele tem um fenômeno puramente elétrico. O sódio, o potássio, o cálcio tem uma função muito importante no sistema, quer dizer, da eletrólise do organismo físico, nessa troca de íons, quer dizer, nessa troca de elétrons, fazendo com que todo o corpo físico ele tenha uma eletricidade chamada Galvani, em homenagem a Luigi Galvani, quem o descobriu, esse magnetismo animal, essa eletricidade animal que circula em todo o corpo físico.
Aí, ó. É como se fosse ali, estivesse dando um curto-circuito interrompido aquela atividade elétrica. Então, aquela parte do corpo físico deixa de funcionar plenamente. Neste caso, poderia-se dizer que o aparelho está vivo. Cessando essa causa de atividade que é o fluido vital, né, o princípio vital, o princípio da vida, o fenômeno então cessa. O aparelho então volta ao estado de inércia, morre, sem funcionamento, sem função. Então os corpos orgânicos seriam como se fosse uma espécie assim, de pilhas elétricas, verdadeiros aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido vital determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade produz o que chamamos morte. A quantidade do fluido vital, ela não é fator absoluto em todos os seres orgânicos. Ela varia segundo a espécie e não é fator constante, seja o mesmo indivíduo, seja os indivíduos da mesma espécie. Então, tem alguém falando por aí que quando a gente reencarna, a gente já reencarna com uma cota, uma quantidade de fluido vital, que esse fluido vital ele não é recomposto. Uma vez desgastado ele, o ser morre. Não, absolutamente que não. Nós não reencarnamos aqui com um fluido vital determinado, não. Nós reencarnamos aqui com um planejamento existencial para um período de existência. É diferente, porque nesse caso, estou mostrando aqui, o fluido vital ele não é constante em nós. Ele depende da absorção dos elementos que o contém. Então, ele não é constante em nós, ele altera, ora está mais, ora está menos. Se ele está mais, ele restabelece a saúde, a plenitude da vida. Se ele caiu o tônus, aí vem a enfermidade, até mesmo a morte, o comprometimento físico do corpo físico. Existem alguns que são, por assim dizer, saturados deste fluido, enquanto que outros dispõem apenas de uma quantidade suficiente para manter a vida. Aí, todos os seres, então, possuem esse fluido vital, esse princípio vital, esse princípio da vida animal. Daí, para alguns, a vida ela é muito mais ativa, muito mais abundante, vibrante, de certo modo, superabundante. Aí, saúde. A quantidade do fluido vital se esgota. Pode vir a ser insuficiente para manter a vida. E se não é renovada pela absorção e assimilação dos elementos que o contém, tá? Esse elemento é importante colocar, que depende da água que nós bebemos, da comida em que nós ingerimos, do ar que nós respiramos, das radiações oriundas do Sol, oriundas da Terra, do interior da Terra, oriundos dos astros, das estrelas, dos sóis. Nós absorvemos esses fluidos que são assimilados pelo centro de força esplênico e o coronário. Então, vida depende da respiração, da alimentação. Não alimentação de basia. André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele coloca que o sustento do nosso corpo físico se dá através do ar atmosférico, numa proporção de 70% do sustento desse corpo físico está no ar físico, esse ar atmosférico que nós respiramos. Então veja a importância de que não é espanturrar o estômago, a barriga de comida, que é sinônimo de vida, que é sinônimo de saúde. Importante falar dessa situação chamada catabolismo. O catabolismo é o fenômeno da absorção das energias em que o nosso corpo físico, pelo processo da glicólise, pelo metabolismo, que é o fenômeno da glicólise, o catabolismo, no caso aí, não, vamos repetir. Anabolismo é a chamada absorção da energia. O catabolismo é a liberação dessa energia. Então, tanto o anabolismo quanto o catabolismo está ligado ao nosso metabolismo. E esse metabolismo é responsável pela função da glicólise,
que acontece nas mitocôndrias, no interior de cada 70 trilhões de células que acompanham o nosso organismo físico. Então vejam vocês que quando nós, pelo anabolismo, nós então absorvemos energia e convertemos ela através do fenômeno das proteínas, a formação de quê? Dos aminoácidos, e esse é responsável pela formação das células do corpo físico. Então, é os chamados tijolos na constituição do corpo físico. Esse fenômeno chama-se anabolismo. O mesmo não acontece com o catabolismo, que é justamente a liberação da energia, dessa energia oriunda lá das mitocôndrias, do interior de 70 trilhões de células. Tá? Então, o catabolismo é essa liberação, né? É o estado do seu corpo físico, ele degenera os tecidos musculares, convertendo esses em energia, energia em trabalho, trabalho em movimento. Por isso que nas células dos músculos, responsáveis pelos movimentos, é o maior número de mitocôndrias, porque ali há a maior liberação de energia para o movimento. Está aí. Já o anabolismo, vocês estão vendo aí, é a formação, então, do corpo físico, né? É o estado em que seu corpo constrói os tecidos, e os tecidos, inclusive, né, o muscular, o conjuntivite, enfim, todos os tecidos. É o fenômeno da glicólise. Não vamos agora adentrar, em outro momento nós explicaremos o fenômeno da glicólise, o chamado o ciclo de Krebs. Bom, fomos lá na pergunta 424 do Livro dos Espíritos e vimos que Allan Kardec, conversando com os espíritos, perguntou o seguinte: por meio de cuidados dispensados a tempo, pode reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Sem dúvida. E todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui, muitas vezes, poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe faltava para manter o funcionamento dos órgãos. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato, não contato com as mãos, não contato físico, mas o contato fluídico, que ali está dizendo na pergunta 556. A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em seu auxílio, em auxílio do médico, como vocês estão vendo aí, em auxílio do paciente, nesse fenômeno do passe. O passe em si ele é uma transfusão de energias fisiopsíquicas, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem cede si mesmo em teu benefício. Tem que esperar o sono, né? Não dá para... Do fluido vital animal que os espíritos assistentes não possuem, pois o passe é uma transfusão de energias fisiopsíquicas. Isso quer dizer, fluidos em forma de corpúsculos, quer dizer, fisiológico, do corpo físico do médium. Neste caso, né, os médios, as energias eletromagnéticas do espírito, tá? Vocês estão vendo aqui, o mentor, ele doa a energia eletromagnética, é ondulatório o fenômeno. Enquanto, no caso aqui, vocês estão vendo aqui, o médium, ele doa os corpúsculos, quer dizer, magnetismo animal. Junta-se os dois, há uma fusão, e essa então é transferida
ao paciente para repor a sua vitalidade. Transfusão de energias fisiopsíquicas significa a combinação físico-química de fluidos numa completa homogeneidade, oriunda das propriedades sutis do fluido doador, diluindo o fluido grosseiro do receptor, que é o paciente, tá? Lhe proporcionando qualidades que esse não detinha, tá? Qualidades que ele não tinha. Então, a função dos fluidos na hora do passe é diluir-se aqueles fluidos grosseiros que estão no corpo do paciente, comprometendo, então, o circuito eletrodinâmico do organismo físico, que está bloqueado ali, e o órgão não estabelece sua função, que está lá na mente. Ele não executa a função que está na mente. Porque existe um campo magnético bloqueando, um fluido bloqueando esse funcionamento eletrodinâmico do corpo, do órgão. Então, quando você vai espargir a energia na hora do passe, esse vai aspergir, ele vai diluir, ele vai modificar os spins dos átomos, das moléculas constituintes do corpo físico do paciente, orientando, então, os chamados domínios dos átomos, das moléculas, da matéria, do corpo físico do paciente, restabelecendo assim, através dessa magnetização. Na opinião do Espírito Emmanuel, fluidos físicos são fluidos corpusculares, oriundos do médium. Fluidos psíquicos são eletromagnéticos, ondulatórios, oriundo do assistente espiritual, do médium, o chamado terapeuta espiritual que vocês estão vendo aqui, tá? Auxiliando o médium e o próprio paciente. Então, o passe, podemos dizer que existe o passe quântico, né? Aquele passe que, de certa forma, nós temos, quer dizer, tanto o fenômeno corpuscular quanto o próprio fenômeno ondulatório. Porque a transfusão de energias fisiopsíquicas é o passe quântico. Significa a combinação físico-química de fluidos numa completa homogeneidade, oriunda das propriedades sutis, quer dizer, de um eletromagnético, né, do outro, corpuscular, vice-versa. Esses podemos chamar, então, dessa combinação homogênea desses dois fluidos, né, o passe quântico. Seja esse comportamento, ele é puramente ondulatório e corpuscular. Ondulatório porque ele parte a forma de ondas do mentor espiritual do médium e do organismo do médium, que é corpuscular. Se misturam, se fundem e se fundem com o magnetismo no organismo do paciente que vocês estão vendo aí. Então, vai dar ao organismo do paciente propriedades que ele não detinha antes. Tá? Vai restabelecer as funções, certo? Daqueles órgãos, executando as funções que está na mente do espírito. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele diz que o passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Vocês estão vendo aqui onde é que está atuando o magnetismo do médium e do seu assistente. Lá no interior da célula. Inclusive no núcleo, porque ali está a função instintiva daquela célula, ali está a formatação da função dela, na execução do seu trabalho do corpo físico, no corpo físico, no órgão, no corpo a qual o espírito habita, o corpo físico. Então, é lá no núcleo é que está realmente a função dessa célula. Ainda, nós podemos ver que, unicamente para não deixar isso de mencionar, falaremos aqui desta espécie de médium, porquanto o assunto exigiria um desenvolvimento muito maior e excessivo para os limites em que precisamos ater-nos. Então, lá no capítulo 14, no item 176 do Livro dos Médiuns,
Allan Kardec trabalhou com a espiritualidade no sentido de buscar as informações que vamos ver a partir de então. Sabemos aos demais que um dos nossos amigos espirituais, médico, se propõe a tratá-lo ele em uma obra especial sobre a medicina intuitiva. Bom, vamos deixar para lá então. Diremos apenas que esse gênero de mediunidade que vamos falar consiste principalmente no dom que possui certas pessoas, vamos deixar muito claro, de curar pela simples imposição das mãos. O toque, mas não o toque físico com as mãos, mas o toque de fluidos. Também pelo olhar, o gesto do olhar, tá? Mesmo por um gesto. Ele disse gesto. Esse aqui é um gesto. E não falou gesticulação. Preste bem atenção, amigo. Ele não falou gesticulações. Ele falou gesto. Como ensinou Jesus, impor as mãos. Isso é um gesto. Ele não falou gesticular. Ele falou gesto. Tá? Sem o concurso de qualquer tipo de medicação. Tá? Sem qualquer tipo de remédio. Dir-se-á, sem dúvida, que isso não é mais do que um magnetismo humano, animal. Evidentemente, o fluido magnético aí desempenha um importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno, sem dificuldade, reconhecer-se que há mais alguma coisa além de tudo isso. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguido, metódico, regular. No caso em que apreciamos, as coisas se passam de modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que, nos médios curadores, que é o nosso assunto principal aqui, tá? Esta faculdade ela é espontânea, tá? E alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, quer dizer, de um espírito, de uma ação espiritual, que é o que constitui a mediunidade. Porque a mediunidade, ela vem através do médium. Então, o médium é o medianeiro entre o espírito que está atuando e o paciente. Ele está intermediando. Então, neste caso aí, estamos lidando com a mediunidade de curas, tá? Se faz manifesta em certas circunstâncias, sobretudo, consideraremos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificada de médios curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira invocação. É muito mais do que evocação. Eis aqui as respostas que nos deram os espíritos, algumas perguntas que lhes dirigimos sobre esse assunto. Vejamos. Podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médios? Não há que duvidar, né? Certas pessoas possuem o dom do magnetismo. Está perguntando se essas poderiam formar-se uma variedade de médiuns. Quer dizer, está entre o paciente e o mentor espiritual. Olha a resposta. Entretanto, médium é o intermediário, tá? Entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, ao unindo sua força de si mesmo e do próprio organismo, não parece ser intermediário de nenhuma potência estranha? Então, quer dizer, um magnetista doando o seu próprio magnetismo. Neste caso, ele não parece ser intermediário de nenhuma potência estranha, quer dizer, de um espírito, de um agente manifestante?
um erro. A potência magnética reside, sem dúvida, tá, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que chama em sua ajuda. Em ajuda de quem? Em ajuda do médium. Então, eles vêm suprimir, eles vêm aumentar. Se tu magnetizas para curar, por exemplo, se evocas um bom espírito que interessa por ti e pelo teu doente, tá? Ele vem aumentar a tua força, aumenta a tua vontade, tá? Ele dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Vamos dizer isso aos poucos. Vejamos então aqui. Por que que os espíritos, amigos espirituais, vêm aumentar a tua força? É porque não temos a força suficientemente para impelir os fluidos na direção do paciente. Então, por isso que a ação terapêutica em relação ao médium passista, eles vêm e aumentam a força do médium. Provoca no magnetismo do médium uma impulsão, uma força que os impulsiona. Pois que a pergunta foi feita. Por que que eles aumentam a tua força, médium? É porque a tua força não é capaz de impelir os fluidos do seu próprio organismo na direção do paciente. Segundo, aumenta a tua vontade. Por que que eles vêm aumentar a vontade do médium? É porque não temos a vontade suficientemente para transmitir aos fluidos a força necessária ao impulso. Por quê? É a vontade que transmite a força aos fluidos. Se a nossa vontade é pequena, não é suficiente, então eles vêm, aumentam a nossa vontade, favorecendo que os nossos fluidos ganhem, então, potência para sair do corpo físico, tá? E ir até o organismo do paciente. Vejam vocês. Terceiro, perguntou, por que que eles dirigem o teu fluido? Inclusive, aqui é importante dizer o teu fluido, o fluido do médium. É porque nós não temos a percepção visual para onde nós deveríamos o quê? Dirigir as mãos, os fluidos ao paciente. Exceto se o médium ele é clarividente. Ele pode ver o organismo do paciente. Se ele não pode, quem faz isso por ele? É o mentor, que está vendo. Está vendo o organismo perispiritual do paciente. E sabe aonde está o bloqueio, tá? Dos fluidos grosseiros, impedindo o funcionamento normal daquele órgão, que executa a função que está na mente do espírito. Tá? Então, por que que ele dirige, então, os fluidos do médium? É porque o médium ele não tem uma noção exata para onde ele deverá dirigir. Então, veja bem, meu amigo, são os espíritos que dirigem o teu fluido. Portanto, que você não precisa se preocupar na onde é que está a problemática do paciente, para então dirigir as mãos. Não, essa preocupação não é sua. Essa preocupação é do mentor espiritual, do seu assistente terapeuta. Por isso que ele está ali para dirigir o teu fluido, o dele também. Ele junta o dele com o teu e dirige ao paciente, na onde precisar ser dirigido o fluido. Interessante. Por que lhe dá as qualidades necessárias? Por que que eles vêm suprimir as deficiências dos fluidos? É porque nós não temos as qualidades necessárias para imprimir em nossos fluidos, a qualidade que necessita o paciente. Então, quer dizer, os nossos fluidos não são fluidos salutares. Eles têm as suas deficiências. Então, eles vêm, então, suprimir essas deficiências. É o que vocês estão vendo ali. Eles misturam os fluidos com os fluidos do médium, os fluidos do médium com os fluidos do paciente,
tá? Dando a eles as qualidades necessárias. Bom, 4 coisas. Eu, por conta minha, descobri mais um item e coloquei mais um item. O 5º. Diagnosticam o paciente. Os terapeutas do mundo espiritual diagnosticam os pacientes que deverão ser atendidos na cama de passe, tá? Detectam as partes que estão doentes, os órgãos e as funções comprometidas, para depois serem beneficiados pela transfusão dos fluidos. Porque o médium que está ali agora, ele não tem clarividência. Como é que ele vai ver, como é que ele vai fazer um diagnóstico no corpo físico do paciente? Tá? Então, é preciso saber o mentor espiritual e terapia espiritual que faz esse diagnóstico, tá? Das funções comprometidas, dos órgãos, da parte do corpo físico, aonde precisar ser direcionado. Então, eu coloquei mais esse item. Agora, eu vou, de certa forma, falar o seguinte: reconhece de início as dificuldades da receptividade do paciente, o merecimento, a vontade deles, os distúrbios somáticos e psíquicos de cada paciente. São os terapeutas do mundo espiritual. Eles vão saber quem é o paciente receptível, quem não é. Vem cá. Se eles fazem 5 coisas por nós, aumenta a vontade do médium, aumenta a força dele, dirige os fluidos do médium e suprime as qualidades do médium e faz o diagnóstico, o que você, médium, faz neste caso? Então, livre-se da pretensão de que você é a força mais importante, é a peça mais importante na hora do passe, no processo do passe, da transfusão, tá? Ela acontecerá com você, sem você, apesar de você, porque existe o método do passe espiritual, porque a espiritualidade pode muito bem trabalhar a sua reveria, tá? Aproveitar de médios sem saber que estão ali ao redor da casa espírita. Os vizinhos, eles vão lá, retiram dele fluidos, animal, magnetismo animal, misturam com um deles e vai espargir sobre o paciente. Então, para com essa vaidade tola, achar que você é a peça mais importante na hora do passe. No fenômeno do passe, você não passa sequer de um doador do seu magnetismo animal, que o mentor não possui, você possui. Que ele retira de você a quantidade exata, sem te causar prejuízo, dá as qualidades nele e dirige ao paciente. Perguntou ainda: há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos? Pessoas, então, que os espíritos só... Pensas, então, que os espíritos só atuam nos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Os homens que nutrem um sentimento, um desejo do bem, os chama sem dar por isso, do mesmo modo que pelo desejo do mal. É a mesma coisa. Pelas más intenções, chama os maus. Então, é pelo pensamento que nós os concitamos. Isso, os bons. Assim como as pessoas más também concitam os inferiores para a sua companhia. Agiria com maior eficácia aquele que tem a força magnética, acreditar na intervenção dos espíritos? Fariam coisas consideradas verdadeiros milagres. Quer dizer, coisas surpreendentes. Há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato, sem o emprego dos passes magnéticos? Certamente,
Não tens nisso múltiplos exemplos? Neste caso, há também a ação magnética ou apenas a influência dos espíritos. Uma e outra coisa. Essas pessoas são verdadeiros médios, pois que atuam sob a influência dos espíritos, tá? Isso, porém, não quer dizer que sejam quais médios curadores, conforme os entendeis. Pode transmitir esse poder? O poder não, mas o conhecimento que é necessário para exercer, sim, quem o possui. Não falta quem não suspeite sequer de que tem esse poder, se não acreditar que ele foi transmitido. Então, vai depender de um de outro, tá? Não vai faltar, né? Achar que alguém transmitiu esse poder. O poder não. O conhecimento é nosso papel de espírito orientar e formar os médiuns. A proposta espírita, meu amigo, não é bem o passe, as curas, embora nós utilizamos dentro da casa espírita, ainda por uma necessidade do momento em que a humanidade quase toda é enferma e vive uma patologia, né, reincidente a tempo todo. Então, a proposta espírita é justamente estabelecer ou restabelecer a saúde, que é essa completa conexão com Deus, essa harmonia com o Criador. Criatura, Criador, Criador, criatura. É essa relação de imanência e transcendência do Criador em relação às criaturas. A saúde é justamente a completa harmonia dos 7 centros vitais, estabelecendo o equilíbrio espiritual, porque eles estão a nível de perispírito com o corpo físico. Notem vocês aqui que o coração ele está entre os 3 centros de força para cima e os 3 centros de força para baixo. Então, o coração é o centro vital dos sentimentos. É ali que existe a linha de equilíbrio dos centros vitais de cima, que regula mais a parte cognitiva, intelectiva, mental, eletromagnética do espírito, com a parte mais corpuscular, mais associada ao corpo físico, às funções vitais do próprio corpo físico, que é justamente o esplênico, o umbilical e o genésico. Então, veja bem que a saúde é justamente esse equilíbrio que o centro coronário tem com relação coronário e o cardíaco, tá? E os demais outros centros vitais. A Organização Mundial de Saúde elucida que a ausência de doenças não caracteriza a saúde, pois essa depende de 3 fatores essenciais a saber: bem-estar psicológico, mental, equilíbrio orgânico, tá? E a satisfação econômica. Esse equilíbrio orgânico chamamos de homeostasia, tá? Que tem um organismo as suas funções regulares. Dentro, fora, fora, dentro. Então, a homeostasia não é somente o equilíbrio orgânico, é o equilíbrio mente-corpo, corpo-mente. É o velho aforismo egípcio, mensana corpore insano. Chama-se homeostasia. Saúde é o estado do que é são, do que tem funções regulares. Lexicamente, é o que está aí. Saúde é o estado de que é são, do que tem as funções regulares. Equilíbrio entre mente e corpo físico. Corpo físico e mente. Mente sã, corpo insano.
começar a trabalhar a ideia de terminar na minha fala, quem procura normalmente os centros espíritas para consolação e não se renova dia a dia, permanecem no sofrimento e na dor. Esse é um pensamento da Dolly Encontre, que coloca da importância da renovação mental do ser, do espírito. Porque aquelas pessoas que somente procuram o centro espírita para receber o passe, consolações, mas não mudam as atitudes, permanecem no sofrimento e nas dores. Paulo de Tarso, aos Coríntios 2, diz o seguinte: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Então, renova-te sempre, homem, o seu interior. Ajuda-te e o céu te ajudará. 3 verbos no imperativo. Pedi, se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e a porta a vos abrirá. Porque tudo aquilo que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Então, pedi. Quem pede? Você. Aí está, então, vos dará. Quem lhe dá? Você. Você mesmo é que lhe dará você. Pedi, e se vos dará. Buscai. Quem busca? Você. Quem acha? Você. Porque é você que está procurando. Batei a porta, e se vos abrirá. Quem bate a porta? Você. Aonde está essa porta? Tem você. Essas entranhas fechadas, a renovação, a transformação interior, que você bate nela e que tem que abrir. E quem abre? Você. Abrindo então essas entranhas da sua consciência, se percebendo de que é você que é causa das doenças, das enfermidades, das dores. E que a solução, meu amigo, está em você. Não está na casa espírita, não está no médium, está em você. Por isso que é importante você pedir e você mesmo lhe proporcionar, tá? Buscar, e certamente é você que vai encontrar, é você que busca, e bater-se a porta, mas é você que vai de dentro, com a chave que você está com ela lá, abre essa porta, abre e deixa realmente sair de você o entendimento de que a cura parte de você mesmo, está nas suas mãos. Por isso que é importante trabalhar esses 3 verbos: pedir, buscar e bater. Então aí, meu amigo, chama-se evangeloterapia. Quando você abre as suas entranhas e se perceba que através do Evangelho você pode fazer essa grande renovação interior, tá? Buscando essa harmonia com o Criador que está dentro de você, estabelecendo essa relação homeostática com a tua mente, a mente com o teu corpo físico, restabelecendo a saúde. Esta é a proposta da doutrina espírita. E não manter dentro da casa espírita unicamente o trabalho das curas. Nós queremos devolver para você a cura, as curas. Está nas tuas mãos, não nas nossas mãos. Embora nós estamos à disposição de vocês ainda na casa espírita para ajudar vocês a encontrar esse estado permanente e duradouro de se perceber que o que mais vale é a saúde e não adoecer pela enfermidade para depois buscar as curas. Não. A partir do momento em que eu me estabelecer em mim o Evangelho como terapia, teremos saúde. Muita paz, muita alegria, muita saúde para você.